Sejam bem-vindos ao Conexão Blue, o podcast do Intercambista. E quinzenalmente estamos vindo aqui para você trazer experiências de ex-intercambistas, pessoas viajantes que gostam de conhecer outros países, outras culturas e dividindo com vocês muitas das experiências que vocês irão passar na sua experiência de intercâmbio também. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial, porque ele me conhece desde o primeiro dia de vida da minha vidinha e também é ex-intercambista. Vocês pediram muito, muitas pessoas com curiosidade para saber. Tem idade para fazer intercâmbio? Hoje a gente vai falar sobre isso. Tem, Otávio? Lhe apresento meu pai. Este é o novo convidado do Conexão Blue. É isso aí. Estamos aqui para poder relatar algumas situações, né? Eu me chamo Luiz Otávio. Tenho o Bruno como meu genro, acabou virando filho, e você desde a primeiro respiro, né? Aí, pai. Hoje com 59 para 60 anos, vou fazer 60 anos daqui 2 meses. Foi em 2015, no finalzinho de 2015, que eu decidi realmente ir para a Irlanda, Sim. onde fiquei 26 meses, quase 3 anos. Acho que basicamente é isso. Foi uma experiência incrível na vida. Com quantos anos você foi fazer intercâmbio? Eu fui com 54. Com 54. Com 54, fiz 55 lá. E é legal porque eu morei numa casa onde o número da casa era 55. Mentira! Não sabia disso, não lembrava. North Strand Street 55. E aí eu bati uma foto. Né? Uma selfie. É uma selfiezinha com 55. Então, mas aí você já falou uma palavra em inglês, com uma pronúncia aí mais, como é que é? Você já falava inglês? Não falava? Eu sei que a gente vai falar muito sobre isso ainda. Mas eu já falava inglês. Tá eu já o cara falando inglês fluente já. Eu já falava inglês, eu tenho um background aí de trabalho, né, experiência profissional, onde eu tive que usar a língua inglesa. Esse foi um dos grandes motivos que eu quis ir fazer o intercâmbio, para aprimorar o idioma inglês, né? Então acho que basicamente foi isso. Sem falar no que você bem colocou, na questão de conhecer uma outra cultura, um outro país, o europeu principalmente. Ô Luiz, acho que fala mais próximo do microfone. O microfone dele que precisa melhorar? Só bota um pouquinho mais perto Mais de próximo, você, pai. assim, Isso. Assim? Beleza? Melhorou? Um pouquinho mais. Aí? Aê. Vamos ver se- Bastidores do podcast, para vocês ficarem sabendo. Perfeito. O microfone tem que estar aqui, ó. Ratinho, A voz, ó. Ó a voz. Vamos lá. Vamos começar do zero. Claro, sem dúvida. Antes de você ser intercambista, você foi pai de uma intercambista. Foi. Como foi pra você receber a notícia que sua filha ia fazer intercâmbio? Você apoiou? Não apoiou? Sim. Já chutou e falou, vai! Como que Acho foi que pra até você? pegando um gancho nessa pergunta, o que você diria para os pais dos futuros intercambistas? Porque muitos pais eles ficam preocupados, com medo, Sim. aonde o filho vai ficar acomodado, aonde ele Sim. vai estudar, com quem ele vai andar, com quem ele vai se relacionar, Aham. né? Porque às vezes, na verdade, a maioria das vezes é a primeira vez que o filho está saindo de casa, né? E está indo morar sozinho, em muitos casos, por exemplo. Então, o receio, o medo, a preocupação de um pai e de uma mãe é muito grande. E como é que foi para você quando a Lu foi? E o que você daria de dica, né, conselho aí para esses papais, mamães que estão preocupados com, né, agora esse final de pandemia aí, muita gente embarcando, né, e os pais começando, ai meu Deus, e agora? Meu filho vai embora, será que ele volta um dia? Assim, Cheguei lá e falei, pai, quero fazer intercâmbio. eu nunca imaginei que a Luana pudesse tomar uma atitude dessa Aos 21 anos. aos 21 anos. E quando ela me deu a notícia, eu fiquei literalmente radiante, porque eu já tinha essa ideia de eu morar fora do Brasil por um tempo, desde 1986, a primeira vez Era um que eu sonho viajei. adormecido lá Era um dentro. A long sonho, time ago. na realidade era um sonho engavetado, Tava porque lá. eu com 50 e tantos anos, eu falei, deixa quieto, já tinha Passou minha hora. tinha feito um risquinho na minha listinha, né? E quando a Luana me posicionou, falou, tô indo, já estava praticamente tudo decidido, faltava uma outra coisinha. Na época eu colaborei com um laptop, uma máquina fotográfica, e assim seguiu. A Luana sempre foi uma filha muito independente, e o fato da gente não morar juntos, né? Eu me separei da mãe dela, enfim,
E eu sempre trabalhei com turismo, a gente tinha uma certa facilidade de voar sozinho e ela voou sozinha várias vezes. De eu deixar no aeroporto em São Paulo e a mãe pegar no Rio, por exemplo. Ou em Maringá, que foi as suas maiores viagens sempre foram de Congonhas para Maringá. Sim. Então ela sempre foi muito independente e eu acabei criando nela não só uma expectativa, mas uma certeza de que ela estava preparada para fazer o que ela tinha decidido fazer. Legal. Então, assim, agora me posicionando com relação aos pais, né? Procurem conhecer mais os seus filhos, eles têm as vontades, né? Eu acho que hoje o mundo, não existe mais um mundo não globalizado, hoje tudo é globalizado. A gente está passando por uma experiência muito triste, mas interessante de alguma forma, porque um cidadão do outro lado do mundo resolveu atacar um país que era colado no país dele, e a economia mundial hoje está sofrendo um grande baque. Então, assim, é um mundo diferente do mundo que eu vivi com 20 e poucos anos, completamente diferente. Sim. Então eu hoje estou fazendo praticamente 60 anos, eu me sinto com 35, 40. Né? Eu não me vejo o velhinho que eu via, né? Eu imaginava quando era garoto, eu falava, cara, quando eu tiver 60 anos eu vou ser bem velhinho. E isso não acontece. Então, assim, a minha dica para os pais, né? Acompanhem seus filhos, conversem com eles, a preparação financeira é extremamente importante, entendeu? O conhecimento, leitura sobre o país de destino, né? Não só a Irlanda, que foi o meu caso, mas a Blue hoje tem outros destinos, então, por exemplo, o Canadá, leiam juntos, observem alguns detalhes, a internet é rica em informação hoje. É verdade. Qualquer coisa que você digitar sobre Irlanda, por exemplo, no Google, você vai ter uma gama interessantíssima de boas informações. E fotografias também, né? Eu sou suspeito para falar da Irlanda porque é o meu segundo país. Eu considero hoje a Irlanda segunda casa. Minha segunda casa. Cara, eu lembro direitinho o dia que a gente foi conversar com meu pai, porque na época que a gente morava em Dublin, ele morava lá também. E bem na época que a gente decidiu voltar pro Brasil, ele estava lá com a gente, né, Bruno? E aí eu lembro certinho o dia que eu olhei pra ele e falei assim, pai, estamos voltando pro Brasil. Foi tipo o balde de água gelada, porque a data que a gente decidiu voltar pro Brasil foi exatamente mais ou menos a data que o seu visto tava para acabar. Foi, exatamente. Então, tipo assim, uns 3 o seu meses. tempo também está acabando, Otávio. Vamos embora. E aí vocês vieram um pouquinho, alguns dias antes, eu vim um pouquinho depois, né? Com a minha árvore de Natal. Vim embora, trouxe tanta coisa. O meu desembarque em Campinas foi hilário, e o meu embarque em Lisboa foi mais hilário, mas isso dá um outro podcast. Aliás, dá um podcast. Um podcast. Meu pai me manda áudios do WhatsApp de 3, 4 minutos, eu falo, pai, um podcast não. Não estamos controlando essa ansiedade. Ô, Luiz, mas pegando um gancho aqui... eu não sei se eu respondi. Respondeu muito bem. Eu acho que sim, acho que é o lance de encorajar o filho, né? Porque sem dúvida o pai e a mãe com certeza vão ficar preocupados com medo, mas é um sonho do filho fazer o intercâmbio, da filha de fazer o intercâmbio. E às vezes pro pai e pra mãe acha que aquilo não é necessário, que não precisa, ou entende que... Tem um lance, Bruno, que eu gostaria, até esqueci de comentar. Eu acho assim, quando eu era mais jovem, garoto, essa questão de intercâmbio... Você nos 35. Estou nos 35, mas agora já estou me vendo com uns 14, 15, que era os meus amigos que tinham dinheiro faziam intercâmbio, iam para os Estados Unidos, para a Disney. Então, o pessoal da minha idade tem essa coisa assim, que só quem faz intercâmbio é quem tem muito dinheiro. E hoje não é mais assim. Mudou a realidade. Né? Hoje você consegue parcelar a sua viagem, parcelar a sua passagem aérea. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou. É possível, né? É possível. É real. Você consegue tirar do papel e concretizar. E concretizar. Né? Então, isso era uma coisa que eu gostaria, então, realmente de deixar claro para os pais, sem falar em não tolir os sonhos, né, de ninguém. Acho que é por aí. Acho que é isso. Acho que é por aí. Independente, né, enfim, se é o sonho do filho, acho que encorajar vai sentir saudade, mas hoje tem a internet, né? Hoje tá até mais fácil. Tem o WhatsApp, a gente fala, a gente se vê, então só tem saudade física, porque... E o mais engraçado é que a evolução da internet foi muito rápida, porque eu lembro que quando eu fui em 2012,
não era as mesmas facilitações de hoje. Sem dúvida. Era só o Skype, não tinha o WhatsApp, já existia, mas não era igual hoje. De você ligar rápido por vídeo, de você, tipo... Claro. Então, assim, nossa, hoje em dia tá muito mais fácil de você entrar em contato com as pessoas, de você tá falando, de você tá matando saudade. Mas, falou um pouco sobre, né, sua filha, única filha, pra quem não sabe, sua filha é a única do meu pai. Então, pra ele, né, eu só lembro que, assim, eu fiquei com meu pai, eu tive a sensação que, na hora que eu falasse pra ele, ele ia, tipo assim, soltar fogos de artifício, porque eu tinha certeza que ele ia gostar muito, porque a nossa família já é uma família de pessoas que gostam de viajar, eu tinha uma tia-avó que já tinha viajado pra vários países, tinha agência de viagens, então, é até uma coisa doida ver que, tipo, uma das maiores referências de mulheres pra minha vida... era dona de uma agência de viagens e hoje eu trabalho com isso. Como as referências da vida, inconscientemente, a gente acaba repetindo as coisas, né? O nosso referencial profissional na família é o turismo, né? A grande maioria das pessoas, salvo o seu tio que é arquiteto. Sim. Enfim, o nosso maior referencial profissional na família é turismo. Tanto é que de 7 netos da vovó Marilena... Eu, a Júlia, a Zara e o Adam já foi morar no exterior. Tudo fora, Só tem 2 primos que ainda não foram. Exato. Mas aí, beleza. Falamos um pouco sobre sua filha e o intercâmbio. Em que momento você olhou no espelho, nos seus olhos e falou: quero e vou fazer o intercâmbio acima dos 50 anos? Tá. Nós começamos a bater papo, nós três, em fevereiro, março, tá beirando aniversário. Eu embarquei dia 31 de novembro, cheguei lá dia 1º de dezembro de 2015. Estou falando de 2015. Eu lembro certinho, dia 8 de julho foi quando eu bati o martelo e comecei a vender minhas coisas. A gente já tinha feito um script financeiro de toda a viagem. Organizou tudo, já estava, né? Tudo organizado. Nós levamos de março, abril, maio, junho, 4 meses nos organizando, conversando muito. Deixando tudo alinhado. A princípio, a ideia era eu entrar como turista, e aí a gente acabou discutindo muito a ideia. Da experiência que você teria como turista e como estudante. Como estudante. E assim, ficar ilegal, passou pela minha cabeça, sim. Mas a realidade lá é outra, né? Então, assim, a gente acabou decidindo que seria um pouco mais caro, mas muito mais eficaz, muito mais rentável o retorno indo como estudante. Porque eu lembro que a gente conversou na época, né? E rolou essa ideia, tipo, eu vou pra ficar aí como os 3 meses como turista. Vou sentir... Mas aí vai acontecer aquilo, né? De não conseguir depois ficar muito tempo. E aí, enfim, já começa, vou ter que voltar pro Brasil, depois ir de novo. E aí não vou ter a permissão para trabalhar. Então, assim, não vai dar certo, não vai fechar conta. Então, vamos se organizar, nos organizamos. Você, enfim, organizou as suas coisas, resolveu o que tinha que resolver. E conseguimos fazer dar certo aí, né? Para você entrar como estudante, que você viveu uma experiência muito mais intensa, completa. Muito mais completa, né? Essa é a palavra. E querendo ou não, como turista, 3 meses, você não tem permissão para trabalho. Eu lembro que foi esse o ponto principal da gente ter batido o martelo. Foi esse, exato. Porque com 3 meses você não teria permissão para trabalho. E aí você queria ter uma experiência mais intensa. Exatamente. E aí a gente falou, bom, se você quer ter uma experiência mais intensa, vamos pro estudante, visto de estudante, que aí você consegue trabalhar. Exatamente. E consegue ficar por mais tempo. E aí eu lembro que quando eu descobri, que eu entendi que meu pai estava indo como literalmente intercambista, que não estava indo só para uma viagem. Não, foi. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que meu pai... E foi muito legal, porque deu certo toda uma série de... Por isso que eu rebato no tópico do planejamento. Tem que sentar, tem que conversar, ver como é que vai ser, da onde vai vir. Porque uma vez decidido, está decidido, né? Fecha a mala. Sim. É legal, deixa eu pegar um gancho aqui no que você está falando, é muito legal, viu, Lui? Eu chamo Otávio de Lui, só para contar. Eu adoro essa história. Porque lá na Irlanda, os gringos, né, os irlandeses chamavam ele de Louis, né? Louis. Eles não conseguiam falar Luiz então, Otávio. Otávio tem alguns nomes diferentes dentro da família, mas eu adotei o Louis e assim, eu curto muito. Mas por que você está chamando seu sogro de Louis? Eu por conta dos gringos. Longa história. Então, Lui, vamos lá.
Acabou que eu ia perguntar para ele. Não lembrei. Com questão ao planejamento, experiência, beleza. Você então planejou tudo, você já tinha viajado para fora, já tinha ido para os Estados Unidos, Grécia, Canadá, já tinha viajado, já tinha experiência de ter ido para outros países, né? Sim. Já trabalhou ali na área de turismo também, mas com toda essa experiência, deu aquele friozinho na barriga? Deu um friozão. Não, foi um iceberg na barriga. Bateu uma ventania na barriga. Na hora que eu estava no aeroporto, que já tinha passado pelo portão de embarque, aquela coisa toda, estava na sala de espera, e que eu olhei mesmo o que estava acontecendo, e eu havia planejado ficar fora do Brasil por mais de um ano, né? A princípio por 12 meses, lembrando que eu fui um dos últimos brasileiros a pegar visto de 12 meses lá, depois passou para 8 anos. Nossa, verdade, eu tinha esquecido. O meu primeiro visto na Irlanda foi de 12 meses. Que é o antigo visto. Isso, depois mais 2 de 8 vezes. 2 de 8 então, meses, assim, eu tinha certeza que eu ia passar no mínimo os 12 meses lá, né, cara? E assim, foi um mix de realização de sonho, borboleta no estômago, um iceberg, tremedeira na mão, mas também, a hora que eu afivelei o cinto, já estava acostumado mesmo com esse lance. Sempre me dá uma certa tremedeira antes de voar, eu acho que sempre tive isso e vou continuar tendo. Uma ansiedade. Então, mas a hora que eu afivelei o cinto, que minha mala já estava despachada, eu falei, vamos. Né? Se eu fecho o olho, eu vejo 2 cenas. Uma de eu saindo do aeroporto de Guarulhos pela janelinha e o avião decolando, e aí tipo não tem mais jeito, e o meu avião pousando em Campinas de volta, saindo da Irlanda também, quando ele sai da ilha, né, que você vê que a ilha está ficando para trás. Então eu sou muito saudosista, meio melancólico, mas eu gosto dessas coisas. Basicamente assim. E sabe um detalhe que eu lembro? Até para quem não sabe, na época do Casal em Dublin, que a gente teve um canal, eu e o Bruno, quando morávamos em Dublin, falando um pouco sobre a nossa vida, que é este canal que vocês estão agora no YouTube, que hoje é o canal da Blue Intercâmbios, mas aqui neste canal tem um vídeo da gente mostrando, indo buscar o meu pai no aeroporto. O meu desembarque lá. Que a gente mostrou o desembarque dele. E falamos também já um pouco sobre o intercâmbio acima dos 50. Na realidade, tem 2 vídeos já do meu pai no canal da Blue Intercâmbios no YouTube. É verdade, são 2. Da gente batendo papo. Um deles é com a mãe da Gil, que é uma amiga nossa. Beijo, Gil. E a mãe dela também já era acima dos 50 e falando um pouco sobre a experiência dela. Então foi muito legal. Verdade. E eu acho que a imagem mais marcante sua, desembarcando, é que ele chega com a bandeira do Brasil. O meu pai chegou com a bandeirona do Brasil, metendo louco lá, assim, ó, com a bandeirona. Super feliz. Um casaco grosso que só, Sim. Né? Nossa, com certeza. E a gente pegou... bandeirão. Você saiu dos 35 graus, chegou lá no 1. Sim, final do ano no Brasil. O mais louco desse desembarque foi que era 5:30 da tarde, estava tudo escuro, parecia 10 horas da noite, nós pegamos o ônibus lá fora. Sim, foi muito legal. Foi. Eu falo de Irlanda, o olhinho brilha, né, filha? E aí, aproveitando esse gancho, quais foram as suas primeiras impressões da Irlanda / Dublin, assim? Chegou, pegamos o ônibus, putz, deu uma sensação de vroom. Foi. Eu estava mais ou menos cansado, claro, né? Tinha sido um voo razoavelmente longo. E foi durante o dia, né? Você viajou de dia? Eu viajei e foi mesmo, porque eu cheguei em Amsterdã, ainda fiquei esperando lá, o voo atrasou um poucão, depois, tem no Casal em Dublin, tem vocês 2 discutindo o atraso do Porque voo. você demorou um tantão para chegar. Não, mas o Bruno tinha visto o horário errado, acho que foi um lance assim, mas enfim. Graças a Deus atrasou e a gente chegou no horário. Não, é porque você estava preocupada, assim, você até cita, né, se a pessoa que eu estou indo buscar já chegou, ele vai chegar bem... Nossa, eu tô ferrada. Porque o meu pai, ele tem toque com voo. Tipo, todas as vezes que eu vou viajar, ele fala, filha, me passa o código do voo que eu vou acompanhar o voo enquanto você está lá no céu. Isso. E aí, várias vezes, quando eu tiro do modo avião e acabo o voo, ele já pousou, né? Vi aqui. Ele real fica acompanhando. Ele é louco, em avião. Meu pai é louco por avião. E no DNA veio no Romeuzinho. O Romeu não pode escutar um barulho de avião que ele já olha pro céu. Avião, escuta, avião. Puxou então, do vovô Tatá. Uma das coisas que mais me deixou impressionado mesmo, que é uma imagem que eu guardo como primeira imagem, primeiro ônibus de 2 andares, foi muito legal. Foi a primeira vez que você viu o ônibus de 2 andares, de rua?
Não, porque nós tivemos um prefeito na cidade de São Paulo que fez, na época fez, era pintado de vermelho também. Sério? Mas eram só alguns ônibus rodando para lá e para cá. Então não foi a cores e ao vivo. Sim. Não foi. Mas de andar num ônibus de 2 andares foi a primeira vez. Sério? De andar numa cidade com a mão trocada foi a primeira vez. Então demais. Foi muito legal. Tanto que várias vezes eu sentei praticamente atrás do motorista para ir para o trabalho. Para ter a sensação. Para ter a sensação. E lá em cima, E lá em cima, você tem a primeira cadeira, você tem a sensação de ser o motorista, sim. Entendeu? Então é bem legal. Fiz isso porque aí você vê vezes. Toda a cidade, né? O Rio Liffey, a O'Connell. E tem uma outra... E eu trabalhei em Dublin 18, né? Sim. No posto de gasolina. Lá eu trabalhei lá longe, então era uma pegada dali do centro da cidade até o posto de gasolina Dublin 18... Dava uns 40 minutos de ônibus, um pouquinho mais às vezes. Sim. Né? Agora, uma das coisas que me chamou a atenção realmente foi a porta da sua casa. Quando nós chegamos na sua casa, aquela portinha pequenininha, baixinha, eu me sentia assim, no Senhor dos Anéis, sabe como é que é? No Senhor dos Anéis. Pra quem não sabe, eu e o Bruno, a gente morava num flat minúsculo. Aquele flat tem histórias, porque todo mundo que ia pra Dublin, a gente recebia naquele flat. Tipo, era uma cama de casal e um sofá-cama. Isso. E o sofá-cama era sala-cozinha, e era um ovo. Foi lá que a Blue foi fundada, né? Foi lá que a Blue foi fundada e foi lá que o casal em Dublin foi criado. O primeiro vídeo só não é gravado no flat, porque a gente gravou no pub da frente do flat, porque a gente achava que não ia ser possível gravar no flat, mas aí depois a gente começou a gravar de frente pra janela, que era a única janela do flat. Os primeiros episódios, né? E a porta pra entrar no nosso flat, ela era muito baixinha. Tanto é que o Thiago, nosso amigo, ele tinha que dar uma baixada, não era? Ele não dava uma mini baixadinha. O Thiago não, o gordo. O gordo, o gordo. Com aquele bigodinho enroladinho dele. O Evandro. Ele tinha que abaixar pra entrar, tipo assim... Era um flat preparado pra mim e pro Bruno, né? Porque pra quem não sabe, nós dois somos baixos. Porque as casas são, né? São esses muito prédios antigas, georgianos, muito antigas, e tem uma estrutura. E era o completamente Leprechaun que morava lá, né? não era? Não, aquela região da cidade onde eu... esqueci o nome da minha primeira escola, Qual o nome? Easy? Da Easy. Toda aquela região da cidade, da Easy, Dublin 2 ali, e indo para Ranelagh, lembrei o nome do bairro, hein? Ali as casas têm 400, quase 500 anos. Sim. A casa da Easy, ela foi toda reformada por dentro. Por dentro. Mas por fora é tombado. Histórico. Histórico. A mesma coisa com a casa que eu morei. Sim, exatamente a mesma Dublin coisa. inteiro é assim, né? Um ou outro prédio que são novos. E falando em escola, já lembrando de escola, como foi pra você, após 50 anos de idade, voltar a encarar uma sala de aula e estudar? Rapidinho, eu acho que essa pergunta ela é muito interessante, porque o quarentão, o cinquentão que pensa em fazer intercâmbio, ele talvez... Ou que tinha aquele sonho enrustido, né? Eu já escutei muito quarentão e cinquentão. Poxa vida, né? Quando a gente atendendo, né? Eles falando, então, mas eu não me vejo voltando para uma sala de aula com jovens de 20, 30 anos, por exemplo. Então, eles têm essa preocupação de fazer o intercâmbio e estar estudando com pessoas mais novas do que ele, de achar que é farra, que é bagunça. Sim. Então, eu acho essa pergunta bem interessante. O que você achou? Como é que foi para você essa experiência? Qual foi a sensação? Eu tenho um pique diferente, assim, eu gosto de me relacionar com gente mais jovem, sempre gostei, e ao contrário também, eu gosto de me relacionar com gente mais velha, são coisas diferentes, Aprende dos dois lados. Aprende dos dois lados, mandou bem, é exatamente isso. Eu já tinha feito faculdade, aliás, eu e minha filha fizemos faculdade juntos, no mesmo período. As coisas que eu tenho que encarar na mesma faculdade, Eu ia pro barzinho querendo matar a aula, encontrava meu pai lá. No barzinho, matando aula. Mas nós fizemos faculdade. Então eu fiz vestibular em 2005, cursei 2006, 7, 8, cursei a faculdade. Então eu já estava meio que ambientado de ter voltado para um banco de escola, vamos dizer assim, convivendo com gente mais nova. Eu acho que quem não faz isso está perdendo tempo na vida, porque é muito legal. Muito legal você sair da sua zona de conforto, né? Sair da caixinha. Né? E lá em Dublin não foi diferente. A grande diferença é que tem um mix de nacionalidade lá, tem gente de tudo, é uma torre de Dublin, né? Aí eu vou entrar um pouquinho na parte da história, da coisa toda.
A Irlanda, principalmente a região de Dublin, sempre recebeu estudantes em épocas passadas que iam para Dublin para estudar a Bíblia, para fazer cursos relacionados à Bíblia. Então, esse DNA da ilha... A pessoa que morou 7 anos e não sabia disso, eu tô aqui, ó. Puxa, sério? Sério? Mas, assim, sempre foi uma tendência de ir para a Irlanda. Tem essa coisa no DNA da ilha de receber estudantes, tanto que a gente vê multiculturas. A gente vê a quantidade de línguas que você escuta na rua falando, é uma torre de Babel. Uma loucura. Então, não só a questão da idade, né, de sentar no banco de uma escola com gente mais nova, mas foi muito legal sentar num banco da escola com árabe, com mexicano, tem muito mexicano, com sul-coreanos. Na minha casa, por exemplo, tinha no meu quarto, era um etíope, um etíope, um nigeriano, um egípcio e eu. Entende? Claro que eu morei numa casa com outras 23 pessoas, foi um negócio bem legal. Acomodação compartilhada, né? Acomodação compartilhada. Foi uma experiência incrível, também relacionada a ter voltado ao banco da escola. Esse é outro ponto, né? Porque, assim, sempre... Bom, o Otávio, vocês já perceberam que ele conta muita história. E é legal estar com ele. Que nem a Lona falou, a gente morando lá tanto tempo... Em alguns meses ele falava, você sabia que aqui era assim, assim? Não, eu não sabia. Ele sempre traz essa informação muito rica em cultura. É muito legal bater um papo. Quem já conheceu o Otávio, que talvez esteja assistindo o podcast aqui hoje, já sabe o que a gente está falando. E a experiência que você teve de morar naquela casa com 23 pessoas... Fala que é uma casa grande, né? Não uma casa grande, preparada, aliás, com toda uma estrutura. O Bruno foi quem me levou lá, você estava no Brasil ainda, o Bruno foi quem me levou. Porque assim, quando eu cheguei lá, eu fiquei na casa deles quase um mês. Deu um mês. 30 dias, porque a gente passou o Natal juntos lá, vocês vieram embora e depois eu fiquei uns 15 dias, eu fiquei solito lá. Em casa. Foi meu primeiro Réveillon em Dublin. Fiz uma carninha de porco, tomei um vinho alemão, foi lindo. O vinho alemão lá é o quê? 4 euros. Chorando. Chorando. Mas enfim. Good times. E aí o Bruno me levou para casa no dia que eu mudei, eu acertei tudo certinho, né? Porque vocês já estavam voltando também, a gente já tinha combinado isso, que ia ser por tempo determinado, enfim. Quando nós chegamos lá, tava rolando um baita churrasco, você lembra disso? Lembro. O cara que eu entrei no quarto, na vaga dele, no quarto dele, despedida dele, estava fazendo um baita churrasco. Bom, não precisa dizer que entramos no churrasco, ficamos lá. Então, era uma casa preparada. Tinha mais de uma geladeira, né? Era 2, 3 geladeiras. São 24 pessoas, 6 apartamentos, 6 quartos, todos os quartos com chuveiro. Alguns quartos, chuveiro e pia. Alguns quartos tinha vaso sanitário. Mas fora esses vasos sanitários, esses banheiros, tinham mais 4 banheiros, 2 banheiros femininos e 2 masculinos, que na realidade todo mundo usava de tudo, casa aqui de estudante, né? E aí a cozinha? Na cozinha, uma geladeira por quarto, então são 6 geladeiras com freezer. Fora isso, tinham 3 fogões, 3... Não, é uma casa completa. É uma casa completa com estrutura para 23 pessoas. Exatamente, né? isso. Eu tô falando isso porque às vezes meu pai fala, eu morei com 20 bolinhas pessoas, e aí dá aquela sensação de tipo, meu Deus, estão morando um em cima do outro. Na realidade, não. Eu conheci todas as casas desse landlord e ele foi muito, muito capaz no sentido de ver essa necessidade de ter assim... mais de 4 pessoas, um fogão só é complicado. Não dá. Sim. Enfim, muito legal, extremamente organizado, nunca faltou nada na casa, né? Gostei bastante dessa experiência de ter morado com muita gente. Quando que você imaginou que você ia morar com um egípcio, um etiano, um etíope? Tipo, quando você imaginou? Nunca. E o egípcio, a gente batia muito papo porque ele saiu de Alexandria, no Egito, e foi morar em Dublin para estudar esse lance de fazer games, tipo o Adam. Então ele fazia os joguinhos, no final do dia vinha para mim e falava, vamos jogar. Então, Testa aí comigo. Então a gente ficava meio que jogando lá. Que massa. E o legal é isso, você saiu da... Experiência de vida. Sai da zona de conforto com 50 e tantos anos, vai para um outro país, dividir acomodação com pessoas do mundo todo, com 23 pessoas na casa, grande.
E, pô, assim, muita gente não teria essa coragem, né? De dividir, poxa vida, já tô mais velho, já tenho meu conforto, já tenho minha situação, vou me colocar nessa situação. E aí que tá a virada de chave, eu acho. É viver essa experiência, que nem você falou, que era lá na escola, né? Com pessoas de outras idades, na sua casa onde você morava, com pessoas de outros países também. E viver uma experiência, e a gente sabe que isso tudo, além de ser verdade, a gente vê a sua emoção que você fala, porque a gente sabe o quanto isso é rico pra gente mudar como pessoa e abrir a cabeça mesmo e enxergar as coisas diferente, né? Porque às vezes a gente cresce de um jeito acreditando que aquela nossa cultura, o que a gente aprendeu, foi doutrinado a vida inteira, é o certo, e não, e não, a gente tem que ser flexível, e o intercâmbio, ele nos coloca nessa situação onde a gente realmente tem que sair da zona de conforto, né, da bolha que a gente viveu uma vida inteira, e se colocar em situações como você se colocou com mais de 50 anos, fora da e caixa. uma experiência assim, e incrível, desde o início, né? Desde o início, assim que saiu o meu visto de estudante, eu peguei uma mesinha dessas de café da manhã, que aliás eu trouxe, está comigo aqui no Brasil. Quero de volta. Servia de escritório, vocês vão lembrar disso. Eu sentava ali mandei currículo. Então Quanto tempo para conseguir trabalho? Eu comecei a mandar currículo no dia 12 de dezembro, quando saí. Eu cheguei dia 1º, levou uns 12 dias até fazer a coisa toda. Exato. Acho até que dá para fazer em menos tempo hoje, né? Eu acho que eles estão mais dinâmicos hoje. Mas eu levei uns 12 dias, 10 dias. E mais eu acho que ainda continua a mesma média, né? Não, acho que dá para fazer mudou, menos né? tempo. Mudou, porque bastante. foi naquela época você estava pegando uma transição ainda, depois mudou, hoje você tem que agendar, então o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência para fazer agendamento online. A gente sempre coloca uma média aí de 30 dias aí, um pouco mais. Pra tudo. Mas enfrentava uma fila danada. Porque agora antes você tinha que ir na fila, exatamente, faça chuva. Sol não, né? Muita chuva. A primeira vez eu cheguei na fila, eram quase 4 horas da manhã, não eram 4 horas da manhã. Para conseguir tirar a senha. Hoje você agenda, eu tinha esquecido disso, verdade. O pessoal ia mais cedo. O meu último visto já foi por agendamento, foi agendamento, é verdade. Você entrava no site. Isso. Então, assim... acabei me perdendo eu agora. Você estava falando sobre essa experiência de estar com outras pessoas, com a sua idade, que no Brasil, tipo, sair da zona de conforto. Talvez as pessoas na sua idade não teriam coragem que você teve, por exemplo. Cara, eu acho que assim, tem muito do perfil da pessoa também, né? Tem aquele quarentão, como você colocou, que gosta de ficar em casa no sofá tomando cerveja, vendo o jogo do Palmeiras. Mas posso falar um negócio? Eu acredito muito... uma grande diferença entre Europa e Brasil. E eu falo isso com as minhas 2 bagagens de intercâmbio, Irlanda e Malta. O Brasil, ele tem muito esse lance de idade. Que com 50 anos você não é nem que, eu acho que não. Não, você não tem que estar fazendo intercâmbio. No Brasil, as pessoas pensam que com 50 anos você não tem que ficar fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. A idade para 50 anos no Brasil já é tipo assim, você tem que estar em casa, você tá tendo que estar seu trabalho. Isso é uma realidade. Mas não é para você, não é mais idade para ficar arriscando coisas. Quem disse isso? Entendeu? Já na Europa, por exemplo, quando eu fui fazer intercâmbio em Malta, o que tinha de pessoas de 60 e 70 anos na escola de inglês em Malta, tinha um casalzinho de 74 que entraram na mesma turma para fazer inglês. E eles eram... Da onde que eles eram? Argentina. Então, assim, aonde que foi falado a regra que com 50 anos você já tá muito velho para fazer intercâmbio? E eu acho que esse é o maior intuito de trazer o meu pai. Mostrar que, se você que nem ele tinha um sonho enrustido de morar no exterior, de ter essa experiência, o preconceito tá na nossa cabeça. Eu não tenho mais idade. Aonde está escrito que não é mais idade para fazer intercâmbio? Tanto é que temos aqui um exemplo de intercâmbio de sucesso. O freio tá na sua cabeça. Exatamente. É ela quem determina, porque quando a gente começou a bater papo, para mim era tudo muito difícil, principalmente a questão financeira. Eu olhava para vocês dois e falava, cara, eu não vou conseguir nunca ter 20 e poucos mil reais. Acabou dando certo. Graças a Deus. Eu embarquei, cheguei lá, era isso que eu estava falando, eu mandei currículo no dia 12... logo depois do Natal, dia 28, eu recebi um alô marcando uma entrevista. Não, antes um pouco. Logo depois do Natal. Você conseguiu no Natal, não foi? Então, um pouquinho antes do Natal, dia 12, dia 22, dia 20.
20, 21, eu recebi um alô marcando uma entrevista. Foi onde deu frio na barriga, porque seria a minha sua primeira entrevista em inglês fora do Brasil. Aqui eu já tinha feito, Sim. enfim, mas fora do Brasil a gente nunca sabe, né, meu sotaque. Eu descobri que eu não falava descobri que eu não falava tanto inglês assim quando eu desembarquei lá, mas foi legal assim, porque aí lá eu consegui me comunicar, principalmente pedi uma chance, né, expliquei direitinho qual era a minha situação e fui contratado para trabalhar no posto de gasolina como atendente, né, na loja de conveniência, Sim. fazendo caixa, repondo produto. Consegui juntar um dinheirinho, fiz um curso para segurança e fui contratado também. Aí foi uma coisa legal, porque o segurança lá ele tem poder de um certo poder de polícia lá. Então foi um negócio muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Depois eu queria contar uma história do meu pai como segurança. Você já foi falando inglês, né? Mas você chegou lá, aí você sentiu que não tinha tanto. Sentiu que não tinha tanto e melhorou estando lá, que é normal, acontece isso com todo mundo. Com todo mundo. Só que tem aquele cinquentão que não fala nada, ele tem aquele sonho engavetado, como você falou, de fazer um intercâmbio, não conseguiu lá atrás, quando os amiguinhos fizeram, ele não tinha aquela condição, e hoje, poxa, eu quero fazer um intercâmbio. Mas eu tenho 50 anos, eu vou ter que dividir uma casa com jovens de 20, 30 anos, eu estou num ritmo diferente, né? Tenho filhos nessa idade, por exemplo. E eu vou ter que procurar trabalho, né? Porque não vou ficar levando o meu dinheiro do Brasil para lá. Ou às vezes também nem tem, né? O dinheiro às vezes vai ser só para pagar o intercâmbio. E aí? O que você fala para esse cara? Que ele vai conseguir trabalho? Você acha que ele consegue trabalho? O fato da idade dele é comparada com aquele garotão de 30 anos, vai ter alguma diferença nessa questão? Isso é uma coisa muito bem colocada, Bruno. Eu acho assim, na Europa não tem essa diferença. Tá? Na Europa não tem essa diferença. Tanto que para onde eu fui... Aliás, a única diferença que foi melhor eu ser mais velho foi quando eu fui chamado para trabalhar em lojas de grife pesada, tipo Hermès, Louis Vuitton, por conta da minha idade e do meu cabelo branco. Então isso foi pontos positivos. Foi um ponto positivo, porque eles não queriam um garotão na loja da Hermès andando para lá e para cá, eles queriam alguém mais maduro. Então, um gato maduro. Um gato maduro. Todo trabalhado no terno e gravata. Era bonitinho, né? Não, enfim. Eu passava na Grafton para ir trabalhar, alguma coisa assim, tava meu pai lá com a mãozinha aqui, ó. Só esperando. E eu tenho uma história muito boa do meu pai de segurança. Mas deixa eu só acabar de responder. Isso. Ai, desculpa. Não, somos assim. A gente, meu pai. O que eu falo para este jovem senhor, cara, vai, porque é bom, vai mudar a sua cabeça, você vai conseguir emprego. O inglês não é um bicho de 7 cabeças, você vai estar, claro, estudando, estando numa escola que vai poder te dar suporte com relação à língua inglesa, com certeza. Claro, existem trabalhos para quem fala um pouco mais de inglês e existem trabalhos para quem às vezes não fala nada. Sim. Mas dá para se virar, com certeza. Ô Luí, e eu lembro que você, e aí fica a dica, pegando o que você acabou de falar, vai conseguir, eu também acredito que vai. Concordo 100% com o que você falou. Mas eu lembro, você, nesse período depois que você tirou o visto, até antes já de ter pego o visto, você já estava se preparando, olhando, né, os sites, né, o que tinha de oportunidade de trabalho. Indeed, LinkedIn. O dia inteiro. O dia inteiro. Era o dia inteiro. Então, parceiro, você que está chegando, você tem que fazer os movimentos. E você chegou também a entregar currículo impresso, né? Entreguei currículo impresso naquele café onde nós fomos tomar um café, eu entreguei lá no Costa, porque eles inclusive davam o curso. O que eu estava mais interessado era no curso de barista, porque você com diplominha de barista ali ia ser legal no meu currículo. Diferencial, né? Diferencial. Então, assim, o Bruno matou em cima. Você tem que fazer o corre. Se não fizer o corre, não vai cair no colo. E isso para qualquer idade. Exato. Sendo intercambista de 20 anos, 18, sendo intercambista de 70. Né? Então, se você tem um poder aquisitivo que possa se manter lá sem trabalhar, beleza, tá tranquilo. Agora, se você não tem que fazer o corre. Ô Luí, mesmo se tiver o poder aquisitivo, eu acho que é tão legal ter a experiência de trabalhar em um lugar. Eu ia falar justamente isso.
tanto no posto de gasolina como nos outros lugares que eu trabalhei como segurança, porque nunca era um lugar muito fixo, né? Eu trabalhei na Boots, na farmácia, que foi onde eu mais gostei de trabalhar, na Louis Vuitton, na Hermès, enfim. Eu só trabalhei com irlandeses. Aí, que legal. A grande maioria das pessoas com as quais eu trabalhei eram irlandeses. E aí as pessoas ficam falando, ai, nossa, mas onde que a gente acha, então, blá, blá, blá. Quando ele fala, eu só trabalhei com irlandeses, quem está assistindo e não conhece nada desse mundo de Europa ou de Irlanda vai estar pensando, mas ele não está na Irlanda, ele só vai trabalhar com irlandeses. Lembra que ele falou no começo do podcast, parece Torre de Babel, tem gente do mundo inteiro? Pessoal, é gente do mundo inteiro. Não coreano, é muito, chinês, muito louco isso. Você tá andando, você vai escutar de tudo na rua. E isso é incrível, cara. É lindo de ver isso. Então, eu tenho amigos hoje no Facebook, minhas gerentes, as duas minhas gerentes da Boots, do posto de gasolina, eu tenho todo mundo no Facebook, a gente se fala. Então, muitas vezes eu posto alguma coisa em inglês para manter contato com eles. Que demais. O meu super supervisor, quando eu trabalhei na Kilkenny, que é uma loja de artigos para presentes. Bem bonita, por sinal. Bem montada. Eu adorava que o meu pai ganhava uns kits lá de graça e me dava tudo. Ganhei um kit bacana de Natal na loja de perfume que eu trabalhei. Eu tenho até hoje. Tem as velas, aquele cheirinho me lembra Dublin. Enfim, me perdi de novo. Cara. Sobre as lojas que você trabalhou com o irlandês. Então, eu tenho contato com eles. O meu supervisor, que é o Terry. Ele hoje não mora mais em Dublin, está morando no UK, em algum lugar que eu não me recordo agora, Remington. O Terry que falava português? O Terry tinha arriscado um portuguesinho e tal, mas ele era... O Terry que namorou a... Não. Outra coisa, tá. Não, ele arriscava um português para falar comigo. Ah, legal. Eu vou acabar levando o microfone. Mas ele tem contato comigo, me fala feliz aniversário, e a gente bate papo direto. Que legal. Então eu considero o irlandês o brasileiro na Europa. Eles são muito acolhedores. Eu fui muito bem tratado. Claro, estou generalizando. Tem aquele povinho... mas aí em qualquer lugar do mundo. Era isso, exato. Então, assim, é a sua experiência. Só de levar em consideração que a polícia em Dublin não usa arma... Na Irlanda, né? Na Irlanda, né? Não usa arma, a gente já entende o tamanho da segurança que o país propõe para você enquanto intercambista, enfim... A ponto deles não precisarem usar. Usar arma, né? Sim. É isso. É isso. E aí, lembrando agora um ponto que eu quero contar essa história. Meu pai, segurança de uma das farmácias mais famosas, que é a Boots. É uma rede. Para quem não entendeu, meu pai era contratado como segurança de uma empresa que oferecia o serviço de segurança. Uma terceirizada. Então, a cada momento, meu pai estava, às vezes, numa loja diferente. Mas eram meio que as mesmas, que ele ia... Era um ciclo, né? E aí, em alguns momentos, ele ficava meio que fixo em algumas lojas. Sem falsa modéstia aí, porque o pessoal pedia pra ficar comigo. Ai, meu Deus do céu. Autoestima. Humilde. E aí, que teve uma época que meu pai tava como segurança da Boots, ali no shopping... Eu nunca lembro o nome desse shopping, mas bem no centro da cidade. Jervis. O Jervis. Era no Jervis, o shopping Jervis. Aí era uma Boots de esquina. E no Shopping Jervis tem muitos alunos entrando e Brasileiro, saindo. tem bastante. E o meu pai acabava escutando as pessoas entrando na farmácia falando em português. E ele falava, olha, prazer. Essa é a versão das pessoas que vieram me contar, e não do meu pai. Ele falava, prazer, meu nome é Otávio, vi que você fala português, você é brasileiro. Se precisar de alguma coisa, conta comigo e tal. Aí a pessoa, nossa, obrigada. E começava a conversar ali. Sabia que eu sou pai do casal em Dublin? Mentira. Isso nunca aconteceu. Eu era reconhecido. A história do meu pai é que ele era reconhecido. Porque o que acontece? Como a gente tinha um canal do casal em Dublin, as pessoas assistiam os nossos conteúdos para saber como que era a vida lá. Então, vira e mexe, as pessoas andavam na rua e reconheciam eu e o Bruno. E o meu pai já tinha aparecido em 2 vídeos. Só que a versão do meu pai é que era ele o reconhecido na rua. Mas foi mesmo. Mas assim. Muitas pessoas falavam, conheci seu pai na Boots, ele falou que era o pai do casal em Dublin. Eu falei, essa moça em específico, ela me perguntou se eu era seu pai. No supermercado ficava
assim, dando de ombro, né? A pessoa, o pai da Luana, o pai... Ai, o cara, pai não era pai da Luana, era pai do casal em Dublin. Viu só? Roubou meu pai, Bruno. Teve uma vez que a gente estava dentro do carro, vocês vão lembrar disso, o cara estava atravessando na faixa, na frente do carro, ele foi, passou e voltou, olhou e falou, nossa, o casal em Dublin. Que legal, que legal. É bem isso. E falando um pouco sobre a sua experiência no intercâmbio. Um dos seus... Você falou assim, quando eu cheguei lá em Dublin, eu percebi que eu não tinha o inglês que eu imaginava que eu tinha. Porque no Brasil você achava que você tinha muito inglês, chegou lá e não era tanto aquilo. Eu acho que todo mundo tem esse impacto em relação ao inglês, porque sem dúvida. Eu, por exemplo, no Brasil, eu fazia inglês em escola e eu era intermediário. Cheguei em Dublin, não falava nem My name is Luana. Então, exato. Tipo, os brasileiros, normalmente, a gente vai perguntar, como que é o seu inglês? Quando fala, intermediário, você já sabe que é um pouco a menos. Mas, então, assim, um dos focos era treinar o inglês no seu intercâmbio, melhorar. Mas, além do foco da língua inglesa, quais outras experiências você queria ter no seu intercâmbio? Tomar uma Guinness. Tomar uma Guinness lá em loco. Pra quem não sabe, cerveja irlandesa. Tomar uma Guinness. Muito bom. Brincadeira. Fora isso, conhecer a cultura, que foi o que eu fiz. Eu não fui para nenhum outro lugar nas minhas férias que não tenha sido a Irlanda. Sim. Mas você viveu bem a Irlanda. Exato. Eu, assim, a gente morou 7 anos lá, conheceu muita gente, principalmente depois por conta do canal. E pessoas apaixonadas pela Irlanda, como nós somos também. Mas... para competir com o senhor Luiz Otávio aqui com relação à cultura, o cara dá um banho aí, o cara é craque, é detalhezinho assim. Foi uma opção que eu fiz, né, de conhecer, em vez de... Você aproveitou bem o país mesmo, né, intenso muito. assim. Eu viajei para o sul, fui conhecer o lado do Atlântico, uma vez nós fomos juntos até Belfast, mas antes a gente tinha ido, sua mãe, para os Cliffs. Cara, foi uma das viagens mais incríveis da minha vida, quando que eu imaginei que eu ia viajar. Meus pais são separados desde quando eu tenho 3 anos, mas eles sempre foram muito amigos e eu sempre cresci com os dois sendo amigos. E aí, quando que eu imaginei meu pai morando em Dublin e minha mãe foi me visitar e eu tive a experiência de poder viajar, já morando lá 3 anos, eu tive a experiência de poder viajar com meu pai e com a minha mãe. Foi muito legal. Pela Irlanda. Só tava muito frio, né? Mas dia, aí mas tudo bem. Foi final do ano, não foi? Início do ano, fevereiro, que foi aniversário da minha mãe. Sua mãe, exatamente. E, assim, a Irlanda para mim é um brinco, uma pérola, um negócio diferente. Eu decidi que eu ia conhecer, fazer o que eu fiz. Eu fui parar numa ilhazinha, embarquei em Galway, de aviãozinho pequenininho, 6 pessoas dentro, desembarquei numa ilhazinha no meio do Atlântico, brincadeira, mas assim, no Atlântico, passei o dia lá, é uma ilha que só fala gaélico, né, que é uma das línguas oficiais da Irlanda, é o gaélico. Qual que é o nome da ilha? São 3 ilhas. E a High Brasil, você não quis conhecer? Não, High Brasil não. High Brasil estava sumida. Mas enfim, conheci Pra quem não sabe, High Brasil é uma ilha irlandesa que dizem que às vezes existe, dizem que aparece no mapa e às vezes não. Não, mas ela consta em alguns mapas antigos de 1200 e alguma coisa, 1300 e alguma coisa. Coisas históricas que eu aprendi com meu pai. Eles tinham tomado muito Jameson nessa época. Pode ser. Perderam o curso ali do navio e surgiu o High Brasil. Os caras bateram no Brasil e voltaram, não sei como. Pode ser. E aí, falando um pouco então dessas experiências que você teve. Tá. Qual, assim, a experiência mais marcante que você teve no seu intercâmbio? Justamente essa que eu fui para essa ilha. Legal. Foi muito legal, porque eu comprei uma passagem de trem, então eu saí de trem de Dublin. Tudo sozinho, tá, gente? Porque ele se virava sozinho nessas coisas. Né? Não, eu digo porque às vezes, por ser meu pai, as pessoas às vezes criam uma expectativa de que a gente fazia, a gente... Não, e ele foi sozinho, a gente nem foi nessa viagem com ele. Assim... quando eu cheguei foi um apoio de 100% de vocês dois, mas depois também um abraço, depois um abraço. Então eu comprei uma passagem de trem que já incluía esse passeio de avião
para essa ilha. Então, quase não gosta? Eu saí, porque você acha que eu fui? Para voar, né? Eu tava babando de vontade já. Enfim, saí de Dublin, fui até Galway de trem, 2 horas e pouco, num trem mais expresso. Sim. Que é inclusive um trem que leva você até um porto em Galway, onde você pega um boat, né? E vai até a França. Então, que legal. Sai dali de Galway. Enfim, tem um que sai de Galway e outro sai de Cork. E aí lá em Galway eu peguei esse avião e fui para essa ilha, fui e voltei, conheci um canto do mundo que deve ter uns 2000 anos antes de Cristo. É uma fortaleza. Claro que hoje só tem as pedras tal, mas é legal você estar naquele lugar, né? Um país tão pequeno com tanta história, com muita história, muita coisa. Muita história. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo, né? Mais assim, desde a era glacial e tal, então é muita história, No próprio museu do Cliffs of Moher tem, né? Tem. Essa contando essa história, que é muito legal ir no museu do Cliffs of Moher. Isso. Bom, Cliffs é um lugar que quem está na Irlanda não pode deixar de conhecer. Você não precisa ir para a Irlanda do Norte. Você chegou a ir para Belfast com a gente? Fui. Sim. Minha mãe foi Sua mãe estava junto. Nessa viagem foi com a Vera. Minha mãe e meu primo Bruno. Isso. Bruno Prete também, o nome dele. Sim. Então, assim, experiência desse sentido, eu me propus a conhecer a Irlanda do jeito que eu acho que eu conheço hoje. Tem muito mais coisa para conhecer. Eu passaria uns 2 meses, 3 meses viajando ali sem conhecer tudo. É muito legal. E era essa pergunta que eu ia te fazer. Você repetiria essa experiência? Tudo de novo. Inclusive morar na casa com outras 23 pessoas. Ou seja, para quem está pensando, deixe de pensar e só vai. Vai, fecha a mala, faz o planejamento financeiro para não se encrencar com dinheiro lá fora. Sim. Né? Chega lá, faz o pega para conseguir um emprego e soca o pé, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E você não estudou só você não fez só um curso de inglês, né? Não. Você fez 3? Chegou a fazer 3? Eu tive a oportunidade, de conhecer 3 escolas diferentes. Sim. Então, e como que foi pra você, assim, praticamente 3 anos estudando inglês, a sensação de sempre ir pra escola, você achou que isso tudo te ajudou muito? Além disso, espera aí, vou complementar a pergunta dela que é bem legal. Attendance. Frequência, a famosa frequência. Cara, a frequência, só concluindo, porque você vai chegar lá, vai estudar o primeiro ano, depois você vai renovar, e a gente vê, o pessoal começa a ficar muito preguiçoso pro segundo curso ali, e, você tem que estudar, você tem que ir pra aula, você tem que ter attendance. Hoje o pessoal tá mais disciplinado, porque se você não for pra aula, você vai ter problema, né? Esse cara aqui era 100%, 100% de attendance, muito dedicado. Aluno então, número 1. Fez jus ali os investimentos dos cursos e tudo mais. Parabéns. Esse era o principal, Exato, né, cara? Pô. Eu saí daqui com o dinheiro contadinho pro primeiro ano. Do primeiro pro terceiro ano eu tive que me virar. Com o trabalho então, juntar com o trabalho. Então, claro, eu tenho os agentes facilitadores, no meu caso em específico, que é a língua inglesa, um certo domínio, que eu já cheguei lá. Sim. Respondendo a tua pergunta, foi muito legal eu estar estudando inglês e eu notei a minha evolução quando eu comecei a sonhar em inglês. Cara, isso é muito então doido. É muito louco sonhar em inglês. A primeira vez que eu sonhei em inglês, eu também acordei, tipo... É mais maluco do que sonhar colorido, né? Então, assim, foi ali que eu falei, cara, tá funcionando. Sim. Tá funcionando. E isso, Lui, porque você... É o que eu tava falando, né? O cara vai lá, ele faz o primeiro curso, aí ele tá trabalhando, ganhando o dinheirinho dele, viajando. Pô, eu quero ficar mais 8 meses aqui. Ele renova o visto dele. Só que você já vê que ele não vai com tanto ânimo ali pra escola, porque às vezes ele tá começando, tá priorizando ali o trabalho dele, tá ali por conta do visto. Gente, não faça isso. Você tem uma obrigação com a escola. E uma oportunidade, você tá tendo uma oportunidade de estar estudando de novo. E aí, essa mesma pessoa passa 3 anos, nossa, mas meu inglês não tá tão bom assim. Meu, você foi pra escola só pra assistir aula, você não faz a tarefa, você não estuda, você não vai aprender inglês mesmo. Tem gente que vai pra balada, sai da balada praticamente direto pra escola, os que estudam de manhã. Sim. Além de estar pagando mais caro, vai pra escola pra dormir aí o problema é a escola, o problema é que tem muito brasileiro. Mas posso falar e nunca é a pessoa que não se exato, dedica de fato como você se dedicou pra caramba e voltou rasgando no inglês. Exato. E claro, eu acredito que não dá para generalizar, mas esse é um grande ponto positivo de fazer intercâmbio com essa idade. Porque
o amadurecimento é outro, o pensamento é outro. Não estou dizendo que todas as pessoas que vão jovens vão ser desse jeito, mas quando o aproveito do intercâmbio para pessoas acima de 50 é outro. Você tem uma maturidade, um conhecimento, uma organização diferente. Uma proposta pessoal. Uma proposta pessoal diferente. Porque você fala, tipo, já tenho 50 anos, eu vim para estudar inglês, quero evoluir, eu vou para a escola, Com certeza. Então, assim, eu, por exemplo, com 21 anos, quando eu fui, a minha maturidade foi completamente diferente do meu intercâmbio quando eu fui com 29, que foi para Malta. Tipo, eu lembro que justamente na primeira vez quando eu fui, eu era muito nova, eu ficava até tarde conversando com as minhas amigas em casa e por muitas vezes no dia seguinte eu não conseguia acordar pra ir pra aula. Mas isso era o quê? Imaturidade. Sim. Entendeu? Então, assim, não tô dizendo, tem muita gente com 21 anos que às vezes é muito mais maduro do que marmanjo de 40. Sim. Mas não tô generalizando, mas eu acredito que um ponto muito positivo pro pessoal que vai mais maduro para o intercâmbio é você... O aproveitamento é diferente. Tem que ser diferente, porque senão não vai valer a pena. Sim. Né? De forma nenhuma. Não vale a pena para quem é mais novo, com certeza para quem é mais velho não vai conseguir. Assim, o aproveitamento, né? O investimento é muito alto. Sim. Que você faz em todos os sentidos, não é só investimento financeiro. Eu acho, você tá pagando ali, não é barato, sabe? Então você tá comprando um segundo curso, um terceiro curso, porque você decidiu ficar mais tempo. Estuda, você quer aprender, quer estar fluente, rala, tem que dar um jeito, é assim que vai aprender. Não adianta ficar reclamando do resto e não fazer a sua parte. E a fluência em qualquer coisa, né? A fluência vai ser determinada em função da sua determinação de fazer aquilo, entende? Então, assim, você sai do Brasil... E a frequência, né? Falando de attendance, que é a frequência, né, que você tem que ter lá de no mínimo 85% de aulas assistidas. Para renovar o visto. Para que o visto possa ser renovado, porque a escola fornece um documento lá para a imigração. Que é um dos documentos para você conseguir renovar. Se você não tiver esse documento em mãos, comprovando que você de fato estudou, né? Exatamente, porque afinal de contas, você está lá para isso. Essa é a pegada. Você não está indo para lá para trabalhar. Ninguém vai para lá para voltar milionário, juntar dinheiro, entendeu? É justamente para bancar a sua experiência de vida no exterior. Exatamente. Né? Eu assim, não conheci ninguém que tenha ido para lá e que conviveu comigo lá no mesmo tempo que tenha conseguido juntar dinheiro. Eu acho que assim, você ganha em euro, gasta em euro. Eu acho que também depende do foco, né? Mas assim, juntar para vir... milionário chegar aqui e comprar uma casa, não é essa a proposta. A gente já conheceu algumas pessoas assim que conseguiu juntar uma grana, se deram super bem, mas conseguiram durante 3 anos assim foi para mas às vezes do visto, não, né? Do tempo depende todo, do visto. De renovador, 2, 3 anos, o é, tempo que na época ou até 2 anos assim, enfim, né? Conseguiram trabalhos bem legais porque assim, você consegue, se você tem por exemplo, a área de TI. A área de TI na Irlanda é muito forte. Você conheceu então, você tem o Toninho, seu amigo. O cara tá voando lá na Irlanda. Então, a gente conheceu, lembra aquele casal? O cara foi contratado para a Amazon já direto para trabalhar em Dublin. Então, a gente conheceu muitas pessoas pelo casal em Dublin eu tô falando enquanto intercambista, né? Tudo bem, mas assim, eu já atendi, já vendi muito curso para intercambista, foi como intercambista e lá conseguiu trabalho e o cara se desenrolou, entendeu? Tem esse perfil também. Troca o visto de intercambista, de estudante, para visto de trabalho. Conseguiu uma permissão de trabalho, um work permit, né? Sim. Tem muito. O Toninho é um grande exemplo que você conheceu também, né? Que é um amigo eu lembro, nosso, na época, a Microsoft estava contratando muitos, e não era nem português speaker, Brazilian Portuguese speaker. Estavam dando preferência para o português do brasileiro, porque o call center deles era muito grande, ligações do Brasil. Até porque o Brasil é um país muito maior que Portugal, né? Então o número de pessoas que utilizam o serviço deve ser maior também. E eu conheci umas 2 pessoas intercambistas que foram contratados e depois receberam visto de trabalho. Sim, olha que incrível. Mas aí a estrela brilha, né? Imagina que incrível você ser contratado numa empresa lá por você ser brasileiro e falar português brasileiro? Desculpa, se você está qualificado, né? Se você atende ali os pré-requisitos de uma empresa como Google, Facebook, LinkedIn, essas empresas grandes hoje, né? Você aplica, vai atrás, que é possível. Eles dão oportunidade para brasileiros, sim. Muitos intercambistas a gente viu na prática lá acontecendo, sabe? Como segurança, eu tive a oportunidade de trabalhar 2 semanas no Google, né, no prédio
nos 2 prédios como segurança no Google. Você viu um presidente também. Viu Bill Clinton. Bill Clinton. Viu o Bill Clinton. Bill Clinton passou na minha cara a uns 2 metros de distância. Que legal isso, né? E você fez, Bill! Não podia fazer foto. Nada. Eu tava... Eu lembro, você me mandou um recado na hora. Nesse dia o Terry não estava na loja, eu estava sozinho, ele ia chegar mais tarde, não me lembro. E chegou um segurança todo paramentado, óculos escuros, aquele fonezinho na orelha, um casacão preto, virou para mim e falou, você, e claro que em inglês, você é o segurança? Eu falei, sou. Agora você vai ficar aqui do ladinho, me aguarda um segundinho. Aí ele fez um sinal, entraram acho que uns 28 seguranças na loja, e aí logo em seguida entrou o Bill Clinton, que ele tinha ido na loja, na Kilkenny, para escolher um presente para Hillary Clinton. Que massa, meu. Que história de amor. Não, e que história de intercâmbio. Você teve a experiência de ver Bill Clinton na sua frente como segurança. Minha cara, e assim, pedi para tirar uma foto, o segurança virou para mim e falou, então sobe na escada, tinha uma escada, não sei se você lembra, né? Você sobe na escada, bate a foto assim. Ele me deu todas as coordenadas de como bater a foto. Eu peguei o Clinton de costas no fundo, a 50 metros de distância, então quem não quiser acreditar que é ele, tudo bem, não acredita, mas eu sei que é ele. Que legal, que legal. Demais, cara. Muito bom. Tipo, muito quando que você imaginou, quando você decidiu lá atrás, vou fazer intercâmbio, quando você imaginou que você ia ver Bill Clinton na sua frente, enquanto você trabalha como segurança numa loja? Não, o lance mais legal dessa história com o Bill Clinton é que, como eu sou ligado com ufologia, essa coisa toda, você quase não gosto, Saudações. Né? Não, ele é o presidente americano que começou a mexer esse caldo para trazer as informações que estavam escondidas. Gente, eu sabia que meu pai ia trazer toda. ET no podcast. Claro que ele acabou aparecendo no meu intercâmbio. Gente, pra quem não sabe, meu pai, ele adora essas coisas, esses temas tudo de ufologia, que tudo que voa, meu pai adora. Então, tinha certeza que meu pai ia trazer uma referenciazinha de extraterrestre. Porque até mesmo na Irlanda também tem muitas referências, né? Eu mesmo vi a bola de fogo lá em cima do... Como chama aquele hotel? Nós não vamos entrar nesses... Nossa, eu vi... Como aquele hotel, The Hilton. Hilton Hotel. Tinha uma bolinha de fogo. Então. Saiu correndo lá em casa. Amor, olha o que eu vi. Tirou foto com o tablet. Na época não era uma boa qualidade, só dava pra ver uma bolinha. Eu falei... iPad, Não, na Irlanda é referência nesse assunto. Né? Eu vi algumas coisas também. Cara, mas aí dá um terceiro podcast. A gente tem que fazer história. Comentem aqui embaixo se vocês querem um podcast sobre ufologia no intercâmbio. Com o Luiz Otávio. Com o Luiz Otávio. É isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, e pra finalizar, qual dica você daria para pessoas com 40, 50, 60 anos que pensam em fazer intercâmbio? O que você sente que te ajudaria a escutar lá atrás quando você falou, putz, será que eu vou? Qual é a dica que você falaria assim para as pessoas? A primeira coisa é olhar no espelho e se conhecer bem e se entender para saber se isso realmente é uma vontade passageira ou é uma determinação para a sua vida. Porque se você escolher que isso faça parte da sua vida, você vai ganhar muito enquanto ser humano, enquanto pessoa, vai conhecer uma outra cultura. E agora eu não estou falando só de Irlanda, não, estou falando de sair da caixinha, né? De sair da sua zona de conforto. A segunda dica acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo isso aqui, planejamento financeiro é a estrutura, é a base da coisa toda, para você não passar perrengue. Né? Porque tudo pode acontecer, e se tudo pode acontecer, vai acontecer com você fora da sua zona de conforto. Então, esteja preparado. A terceira dica sente e manda currículo, cara, a hora que você chegar lá, porque não vai cair no colo. Pensando em Dublin, que tem permissão para trabalho, sim, né? Claro, né? Em Malta também, se eu não me engano, tem. Então, são 2 destinos que vocês têm que trazem isso, que é um agente facilitador danado, porque se eu não tivesse emprego lá, eu não sei, talvez eu tivesse ficado somente o primeiro ano, e por estar trabalhando eu consegui ficar os 26, 27 meses. Legal. Então, basicamente é isso. Se conheça e se prepare. E vai. E sobre as pessoas que falam, mas você não tem mais idade para fazer intercâmbio. Eu acho isso uma grande bobagem. Eu, né? Sim. Eu, me conhecendo, sou profissional da área de turismo, então sempre fui muito passarinho. Quer me ver feliz da vida, é um passaporte com visto na mão e eu na cara do aeroporto, entendeu? Mas você, né, tendo aí quase 60 anos, vai fazer 60 anos agora, dia 13 de maio.
Você sente que tem pessoas que olham diferente, tipo, nossa, você vai fazer intercâmbio? Tipo... Sim, tem. Exatamente por ter um certo preconceito, né? Sim. De falar, nossa, mas você não tem mais idade para isso. Quem disse? Entendeu? Quem disse? Então, assim, não é uma decisão fácil de tomar, mas eu acho que olhar no espelho, fundo ali dentro do seu olho e falar, acho que é isso que vai mudar a minha vida. Se você sentir esse brilhozinho no coração, manda bala, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Que demais. Vídeo utilidade pública aí, galera. A gente vai ser a geração que vai ajudar os cinquentões, sessentões hoje que tem medo, o preconceito. A gente vai mudar a cabeça de vocês. Assista esse vídeo. Nós somos gerações que vai mudar e todo mundo que está vindo daqui para frente, quando a gente tiver nos 40, 50, já vai ser algo descolado, algo normal, porque tem que ser, porque o europeu em si é assim. O europeu é assim. Eles são assim, eles viajam muito, eles fazem muito isso, né? É muito do estilo de vida deles, é normal, é comum. E hoje a nossa perspectiva de vida é muito maior do que era quando eu era garoto, moleque, né? Então é aquilo que eu falei lá atrás. Eu hoje vou fazer 60, mas num histórico, eu estou me sentindo com 35, 40, né? Não, eu brinco que eu tenho 32 e a sensação é que, tipo, eu tenho 24. Essa é a sensação. Mas é isso, por conta de energia, as coisas mudaram muito, né? Então aí faço muito gosto de estar podendo participar aqui com vocês. Que legal! Para dar essas dicas e para ser mais uma estrelinha. Mais uma inspiração. Mais uma inspiração para quem ainda está ou muito cru, ainda nunca tinha pensado em fazer intercâmbio e pegou o filho, a filha escutando o podcast, fala, o que você está escutando aí? Né? Opa, deixa eu escutar também, acho que vale a pena. Sim. E aquele que já está meio para lá, mais para cá, mas ainda não, escutou o Otávio agora e fala, cara, então acho que eu vou tentar. Então, faço muito gosto de poder estar dividindo essa minha experiência. Sim, muito bom, muito legal. Não, e eu perguntei para ele no início, né, como que foi a sensação para ele como pai de intercambista, né? E agora eu respondo para vocês como filha de intercambista. A experiência é muito gostosa, porque você pensa assim, ele não teve a oportunidade quando era jovem, então por que não agora? Por que não incentivar o meu pai ou a minha mãe, que sempre falou ou comentou, ou às vezes nunca comentou, mas você sente que, putz, poderia ser a virada de chave da vida dele, ou às vezes um momento, né, diferente na vida, que ele mereça. E às vezes a gente não tá nem falando sobre intercâmbio de longa duração, porque pode ser que, né, o cotidiano da vida da sua família não se encaixe um intercâmbio de longa duração. Mas por que não, às vezes, um intercâmbio de 1 mês? Por que não um intercâmbio de 2, de 3 meses, ou às vezes de 1, 2 semanas? Existe esse intercâmbio, né? De curta duração. Que faça, às vezes, a pessoa ter uma experiência de vida diferente. Às vezes é uma pessoa que às vezes mora no Brasil, nunca saiu do Brasil, nunca teve essa experiência. Por que não? Então, como filha de intercambista, eu digo que foi incrível ver o meu pai tendo essa oportunidade, mesmo que depois dos 50, mas é aquilo. Intercâmbio não tem idade. Vocês são responsáveis por muito dessa minha decisão. Então, na época a Blue já existia. Vai do apoio, exatamente o que você falou. A Blue estava sendo criada, né? Primeiro ano apoia a decisão do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, sua tia, sabe? Sim. Não se constranja em dar apoio, porque muito da minha decisão foi tomado em cima do apoio de vocês dois. De falar, tipo, cara, vem. E mesmo que eu não tivesse, né, a importância dos filhos, dos irmãos, de pessoas ao redor, dos amigos, falar, cara, que massa, vai. E não tipo, nossa, mas agora você quer fazer? Tipo, não seja essa pessoa, porque sonho não tem idade, Exatamente. né? E intercâmbio também não. Seja a pessoa que vem aqui com 50 contar essa história incrível que nem o Luiz Otávio acabou de fazer. O próximo seja você que está aí desse... Exatamente. Deixa eu só dar uma palavrinha, então, com relação a de pequena duração. Faça. Faça 1 semana, 2 semanas, 15 Já dias, vai abrir um mês. sua mente. Pouco importa o tempo. O importante é a decisão tomada e a experiência que você vai adquirir lá fora. Com certeza. Entendeu? Seja para o Canadá, seja para Malta. Malta é lindo, por sinal. Malta, Irlanda, enfim, Inglaterra. São destinos que eu acho que vale muito a pena. A Europa vale muito a pena. Claro, salvaguardando o Canadá, que fica na América, mas enfim. Sim. Seja ele de curta
curta ou de longa duração, é uma experiência de vida. É uma experiência de vida. E experiência não tem preço. E vai mudar a sua vida, tenho a mais absoluta certeza. É isso, gente, acabou. A gente tenta não ser muito longo, vamos mas falar mais. Muita história para contar. Se vocês querem o Otávio mais uma vez aqui, comentem pra gente poder estar programando mais um podcast com o Otávio, Ufologia no Intercâmbio. Ufologia com o Otávio. Ou qualquer outra dúvida que você tenha aqui com o Otávio, nos deixa aqui embaixo que a gente pode estar pensando em mais temas para trazer ele para gravar podcast. É isso. Pai, muito obrigada por ter topado essa ideia. A oportunidade é sempre legal de falar de Irlanda, de falar Você de quase viagem. não gosta? Eu quase não gosto. Ficaria aqui o dia inteiro, né? Acabou agora? Acabou? Poxa vida. Não, é isso aí. Estou à disposição. Obrigada. Basicamente é isso, né? Falei o que eu acho que eu tinha que estar realmente botando para fora nesse sentido, mais na questão de incentivar mesmo. Com certeza, sendo inspiração. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilha com aquela pessoa que você acredita que seja muito importante escutar esse podcast, porque o que mais tem hoje em dia são pessoas que acham que não tem mais idade para fazer intercâmbio, mas tem. Sim. Então, compartilhe, siga a gente nas nossas redes sociais. E é isso. A gente se vê daqui 15 dias com mais um convidado especial. Tchau, Beijo. galera. Valeu. Tchau. Valeu.